What's that? It's my baby. You can't bring that baby here. Would you be quiet? Let me handle this. You can't bring that baby here. Quando dizem que a repetição é essencial para o aprendizado, quem tá aprendendo inglês pensa que é só pegar uma palavra nova e ficar repetindo ela. Tipo, aprendi a palavra board, agora eu vou ficar repetindo board, 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 board. E não é isso. Você precisa de repetição de padrão. Em outras palavras, você precisa se deparar com aquela mesma palavra em ambientes diferentes. Ou seja, em assuntos diferentes e até de pessoas diferentes. É claro, de forma contextualizada. Pensa comigo, quando você era um bebê, você não sabia o que era um cachorro. Aí você foi crescendo, você viu um cachorro, dois cachorros, e o número de cachorros diferentes que você viu na sua vida foi só crescendo. Hoje, quando você vê um cachorro na rua, não importa a cor que ele seja, o tamanho que ele tenha, você vai reconhecer que aquele animal é um cachorro. Ou seja, é um padrão tão repetitivo na sua cabeça que é quase impossível você não reconhecer. E esse é só um dos motivos de aulas como essa que você vai ver agora serem tão efetivas. Você adquire, treina e reforça padrões. E adivinha só o que acontece com o seu inglês quando você faz isso? Fica mais fácil, ou até mesmo quase impossível não reconhecer o que você ouve em inglês. A aula de hoje é com mais uma cena de Everybody Hates Chris. Bora lá. Chris, where's the baby? His father took it. You gave my baby to a stranger? No, to his father. That could be anybody. He asked for you at the door, and the baby said, Dada. Bom, esse é um episódio clássico da série, tenho certeza que a maioria já reconheceu. Então a babá pergunta pro Chris, Chris, where's the baby? E o Chris fala, his father took him. Aonde está o bebê? Where's the baby? Note que where is é a mesma coisa que where's. É uma contração das duas palavras. Onde está? Where's the baby? O bebê. O pai dele, em inglês se fala dele pai. O possessivo sempre vem antes, tá? Tipo, meu pai, seu pai, dele pai, dela pai, nosso pai, deles ou delas pai. Inclusive dispensa o uso do artigo definido, como por exemplo, o pai dele, não precisa nem do o, é só dele pai, his father. Então o pai dele took him, levou ele. E note que ele falou tipo took him. A letra H some. Muitas vezes em inglês, quando se fala him, her, acaba emendando com o verbo anterior. E ela pergunta, you gave my baby to a stranger? Você deu, gave, passado de give, my baby, o meu bebê, para um, to a stranger, ou seja, uma pessoa que você não conhece, a stranger. E o Chris responde, no, to his father. Já enfatizando father, porque ele acabou de falar, né, father. Então ele disse, não, pro pai dele, né, para o dele pai. Sequência diferente do que a gente tem em português, né? E muita gente fica na dúvida, pra dizer que é para alguém, eu falo to ou falo for. Aqui no canal tem uma aula completa falando só de exemplos de quando se fala to e quando se fala for. Dá uma olhada lá. Aí ela comenta, that could be anybody. Isso poderia ser qualquer pessoa. Poderia ser qualquer um. E tem um that no começo. É como se falasse esse. Tipo, esse cara poderia ser, could be anybody. Qualquer pessoa, qualquer um. É o mesmo se dissesse anyone. Tem várias palavras assim em inglês, né? Tipo, everybody é o mesmo que everyone. Somebody é o mesmo que someone. Anybody é o mesmo que anyone. Nobody é o mesmo que no one. E o Chris responde, he asked you at the door. É como se ele falasse, ele perguntou por você. Pra quem já tá acostumado com o verbo ask, já sabe que é tanto pedir quanto perguntar. E quando se fala pedir, geralmente tem um for. Você ask for alguma coisa. Ou você, tipo, pede por alguém, né? Tipo, pede que a pessoa venha aqui e você ask for someone. Aqui não tem for, porque é como se fosse, ele perguntou por você, ao invés de pediu por você. Então ele perguntou de você na porta, at the door, na porta ou a porta. Se você tem dúvida entre o uso de in, on, at, também tem uma aula aqui no canal só disso. And the baby. E o bebê said dada, que é um som que os bebês fazem, né? Tipo, gugu, dada. É engraçado que tem palavras em inglês que, sei lá, não dá nem pra chamar de palavras. São, tipo, sons que a gente emite que são muito diferentes. Um aluno meu me perguntou mais cedo o que é ew. Que ele viu num filme alguém falando ew. Significa eca, credo, né? Tipo, tem uma coisa nojenta. É um tipo de palavra que se usa pra expressar que a gente nunca vai pensar em priorizar. Mas pode ser importante pra você entender o que querem dizer, não é verdade? Continuando. Having a babysitter in the house was great because the only kid I had to worry about was me. I'll be right back. Então o Chris comentou, having a babysitter. Nota que ele emendou meio que o having com o a, fica tipo having a. Having a babysitter, ter uma babá, babysitter. E note, quando você começa a frase com um verbo e você coloca ing no final, ele está no infinitivo, ou seja, ter, não é tendo, nesse caso aqui. Então, ter uma babá in the house, na
casa. Was great. Ele colocou bastante ênfase, né? Was era ótimo. Caberia bem uma vírgula aqui. Eu não sei se você já ouviu falar, mas o uso da vírgula em inglês é bem diferente do português, sabe? Tipo, em português a gente precisa de uma vírgula pra respirar, né? Tipo, você tá lendo alguma coisa, você só respira quando vê vírgula. Em inglês, se você for esperar uma vírgula, você perde o fôlego, porque é muito diferente. E te adiantando aqui, sempre antes de palavras como because, but, tem uma vírgula, tá? Então ele diz because the only kid, porque a única criança. E aí teria um que aqui que tá oculto, né? O that que a gente sempre fala. Que eu tinha. Que. That I had to. Então, have to é ter que. Obrigação. Dever. No passado, had to. Então, a única criança que eu tinha que worry about, se preocupar com, já é uma peça só aqui, ó. Worry about. Se preocupar com. Mas cadê o com? Eu aprendi que com em inglês se fala with. Cadê ele? Então, se preocupar com em inglês se fala worry about. Eu vou te dar um conselho agora que vai te ajudar muito a parar de enroscar com esses detalhes do inglês. Eu sei que muitas vezes a gente fica indignado com o inglês, porque, nossa, por que eles falam assim? Por que eles não simplificam algumas coisas? Por que eles não falam igual a gente? Mas o fato é que você não vai mudar o inglês. Pensa só em quanto tempo que já existe a língua inglesa e você tá chegando só agora, aprendendo inglês como segunda língua. Você acha que você vai mudar alguma coisa no inglês? Então, meu conselho é aceite. É estranho? É, mas coloca na sua cabeça. Preocupar-se com, em inglês, é worry about. Ponto final, vai pra próxima, beleza? Então, a única criança que eu tinha que me preocupar com, talvez em português soaria melhor falar, a única criança com qual eu tinha que me preocupar era eu, was me. Daí a gente ouve que tem um telefone tocando e a babá diz, I'll be right back. Eu volto já. Se ela dissesse I'll be back, já seria estarei de volta, ou já volto. I'll be right back dá uma certa ênfase, como se dissesse volto já já, daqui a pouquinho. I'll be right back. E guarda bem esse tipo de frase, porque você vai ouvir ela o tempo inteiro, inclusive ainda nessa aula. Continuando? No, I can't talk right now. My mother would never hire someone she thought was irresponsible. But irresponsible people never tell you that they're irresponsible. Because they're irresponsible. Várias vezes, então, a palavra irresponsible. Então ela diz, no, I can't talk right now. Não, eu não posso falar agora. Então, tocou o telefone, ela atendeu. Então ela tá provavelmente dizendo que tá ocupada, né? Tá cuidando de algumas crianças. Não pode falar agora, I can't talk right now. Perceba o tanto que a gente contextualiza o que a gente estuda aqui. Tá vendo que toda palavra nova, expressão que a gente tá aprendendo ou reforçando aqui, é ligada com a história, com o contexto. E melhor ainda, algo que você já até conhece, até já viu. Você aprende muito mais assim. Por isso que no começo, a hora que eu falei de repetição, eu acrescentei de forma óbvia que tem que ser contextualizado. Tem que ter uma mensagem, um sentido por trás das palavras. Não é só traduzir ou jogar pra sua listinha de palavras, tá? Então, o Chris, que tá narrando ali, falou: My mother would never hire, minha mãe nunca contrataria, olha só, hire, o verbo contratar, never é nunca, e o would só tá aqui nessa frase para conjugar o verbo contratar, tornando ele contrataria. Então, minha mãe nunca contrataria someone, que é o mesmo que somebody, alguém que, tá oculto aqui o that, vírgula antes do but aqui. But irresponsible people, mas pessoas irresponsáveis, invertendo, né? Irresponsável pessoas, never tell you, nunca te contam, nunca te falam, nunca te dizem que, olha só quem que apareceu. O that, que tá sempre oculto, de vez em quando, aparece. Lembrando que ao você falar, você pode falar that em todas essas situações que eu comento que ele tá sendo oculto, tá? Não é errado falar o that nessas situações. O que acontece é que as pessoas escolhem não falar ele, na maioria das vezes, tá? Voltando aqui, então, mas pessoas irresponsáveis nunca te contam que eles são. They are, ficou there. É o mesmo som de there de aí, de lá. E é o mesmo som de there, de deles e delas. Tem 3 palavras com escritas diferentes, sentidos diferentes, mas que têm a mesma pronúncia. São palavras homófonas. Então, pessoas irresponsáveis nunca te contam que elas são irresponsáveis. Por quê? Because elas são irresponsáveis. Pode ter ficado confuso aqui, né? Então vou traduzir de uma vez. Minha mãe nunca contrataria alguém que ela achava que era irresponsável. Mas pessoas irresponsáveis nunca te contam que elas são irresponsáveis porque elas são irresponsáveis. Aquele tipo de piada que só é engraçado por causa da repetição, né? Continuando. Chris, I gotta go. What do you mean you gotta go? I got something I gotta do. You are doing something. Well, you stayed with your brother and sister before, right? Yeah, but that's only during the day. You'll be fine. I'll be right back. Te falei que a gente ia ver essa frase mais uma vez? Então ela fala, Chris, I gotta go.
Chris, eu tenho que ir. É o mesmo que se ela dissesse I have to go. E o Chris pergunta, what do you mean? O que você quer dizer? What do you mean? É uma frase pronta. What do you mean? You gotta go. O que você quer dizer? E aí você pode continuar, tipo, repetindo o que a pessoa disse. É como se você falasse, como assim você tem que ir? What do you mean you gotta go? E aí ela responde, I got something I gotta do. E ela falou something meio que pra dentro, né? Ela falou something. I got something I gotta do. Eu tenho algo, né? Alguma coisa que, tá oculto that, eu tenho que fazer. O mesmo cara que a gente viu aqui, ó. I gotta go, eu tenho que ir. I gotta do, eu tenho que fazer. Então a resposta dela falou que ela tem algo pra fazer. Aí o Chris responde, you are doing something. Você tá fazendo alguma coisa, né? ênfase no are. Porque, pô, ela tá cuidando das crianças, né? Tipo, já tá ocupada. Aí ela fala, well, bom, you've stayed. Você já ficou. Olha que interessante. Have, muitas vezes, a gente usa no sentido de já. You have stayed. Você já ficou. Mesma coisa para pergunta. Se alguém pergunta para você, have you stayed? Você já ficou? É bem útil essa conjugação em inglês. Ela é chamada de present perfect. Se você tem dúvidas sobre isso, também tem uma aula completa aqui no canal sobre isso. Ah, e aproveitando, eu lembro que alguém escreveu aqui nos comentários de uma outra aula, quando eu falei sobre o have, se não daria para falar already, porque already em inglês significa já. E é o seguinte, already é um outro tipo de já. É um já meio que de surpresa. Por exemplo, era para eu terminar uma coisa amanhã e aí eu quero falar que eu já terminei hoje. Tipo, esse já é um já de surpresa, de antecipação. A gente fala already pra isso, tá? Tanto que muitas vezes se fala o have e o already na mesma frase. Aí nesse momento pode surgir uma outra dúvida. Gabriel, se already é um já de antecipação, de surpresa, o have é um já de que tipo? Bom, pra explicar isso levaria uma aula inteira, por isso que já tem a aula aqui no canal, te explicando o uso do have. Tem 6 exemplos, 6 situações que se usa o have. Dá uma olhada lá que vai ficar mais claro, beleza? Então ela falou, bom, você já ficou com seu brother and sister, com seu irmão e irmã antes, certo? Right? Poderia também ter colocado uma vírgula aqui. Fui digitando tudo, nem pensei em vírgula. E olha que interessante, o before tá em concordância com o have, né? Tipo, você já alguma coisa antes. E o Chris responde, yeah, but that's only during the day. Mas isso é só, né? Only, apenas, só, somente durante o dia, during the day. E ela fala, you'll be fine. You'll be fine. Você vai ficar bem. Tipo, vai dar tudo certo. I'll be right back. Volto já já. Continuando. What's that? It's my baby. You can't bring that baby here. Would you be quiet and let me handle this? You can't bring that baby here. É engraçado essa parte, né? O Chris abre a porta e fala, what's that? O que é isso? Mas, Gabriel, isso não é this? Também. Só que this é pra algo que tá mais próximo de você, na sua mão. Um pouquinho mais longe já é that. Então, what's that? O que é isso? Como se fosse isso daí. E ela falou, that's my baby. Esse é o meu filho. Lembrando que that não é só isso, também é isso, esse, essa. Serve também pra aquele e aquela. Então, esse é, já emendado, that is, ficou that's my baby. Meu bebê. E a Tanya fala, you can't bring that baby here. Você não pode, né? Can't, o mesmo que cannot. Você não pode bring, trazer esse, o mesmo esse que a gente falou 2 vezes aqui, bebê aqui. E o Chris olha pra ela e fala, would you be quiet and let me handle this? Você ficaria quieta e me deixaria cuidar disso? É um jeito muito comum pra dar bronca, sabe? Pra falar, ô, você fica quieto, você não faz isso, por favor. Inclusive o tom de voz que ele fala já esclarece bem isso, né? Quando ele fala, tipo, ó, fica quieta, né? Tipo, você fica quieta e me deixa, let me handle this. Handle quer lidar com, manusear alguma coisa. Pode ser também no sentido de resolver alguma coisa. Então ficou literal. Você ficaria quiet, quieta, e me deixaria cuidar disso? Ou manusear isso? O engraçado é que ele fala a mesma frase que a Tanya falou e com o mesmo tom de voz. You can't bring that baby here. Você não pode trazer esse bebê aqui. Eu lembro que quando eu vi isso eu ri pra caramba. Continuando. Baby here. It'll just be for a little while. Did you bring something back to eat? I'm hungry. I forgot your mother put some chicken in the oven for you. Então ela fala, it'll be just for a little while. It will, fica it'll. Lembrando que é um som de L no final, não é som de U. Lembro que a gente falou bastante sobre isso em uma outra aula. Então, it'll just be, vai só ser, em português talvez seria diferente a sequência, né? Vai ser só for a little while, por um pouquinho de tempo. While, além de significar enquanto, por enquanto, também significa um tempinho, tá? Por exemplo, sei lá, eu vejo uma pessoa depois de muito tempo e falo, nossa, it's been a while. Né? Faz um tempinho. Ou alguém te pergunta, que hora que aconteceu alguma coisa? Aí você fala, a while ago, né? Um tempinho atrás. Com little ainda fica mais diminutivo ainda. Tipo, só por um pouquinhozinho de tempo. Agora que eu percebi a cara que o Chris tá olhando pra Tanya. Tanya pergunta, did you bring something back to eat? Você
trouxe? Did you bring something back? Algo de volta, né? Porque ela saiu, né? Ela já tava lá na casa. Então, para trazer algo, ela vai trazer de volta, né? Com ela. Ela vai voltar para aquele lugar. Então, você trouxe algo de volta para comer? To eat? I'm hungry. Eu tô com fome. Lembrando que hungry já é com fome. Não precisa de with. I am, eu estou, juntando I'm e hungry, com fome. Daí ela lembra de alguma coisa. Ela fala, I forgot. Eu esqueci que. Cadê o que? Tá oculto de novo. Your mother, sua mãe, put some chicken. Colocou frango in the oven for you. No forno, pra você. Nota como que ela falou for you. Foi tipo, for you, ao invés de for you. Bonitinho. E é interessante que a palavra some, muitas vezes, é equivalente a quando a gente fala em português. Porque quando você fala mas você não tá focando tanto no número você não quer dizer que é algo no singular, em inglês a gente fala some. Por exemplo, você quer oferecer uma água pra alguém, você fala, would you like some water? Se eu gostaria de uma água, é uma água. Mas você não tá pensando no tipo uma garrafa ou uma xícara. Não, é de um pouquinho. É o que ela quis dizer quando ela falou que sua mãe colocou um frango. Não é de número de uma unidade. Não, é de um pouco. Tipo um pouco de frango no forno pra vocês. Lembrando que you pode ser tanto você quanto vocês. Agora, quando ela vai lá no forno, ela vê que tá tudo queimado. Ela tira ali do oven, né, do forno, e coloca on the stove. Coloca no fogão ali e vai falar isso aqui. Vamos ouvir. I'm gonna run and get you guys something to eat. Watch the baby, okay? You can't leave your baby here Why not? because you're babysitting. I'm just going down to Lincoln Fried Chicken. Então ela decide fazer outra coisa, né? Ela disse, I'm gonna run, eu vou correr, eu vou, é o mesmo que I'm going to, run, correr, and get you guys something to eat. E pegar pra vocês e obter pra vocês algo pra comer. A gente falou agora há pouco que you serve tanto pra você quanto pra vocês, mas quando você fala you guys, você já tira a dúvida, já fica claro que você quis dizer no plural. E ela fala, watch the baby, ok? Olha o bebê, ok? Mas, Gabriel, olhar em inglês não é look. Sim, olhar é look. Só que quando você fala olhar no sentido de vigiar, se fala watch, que é o mesmo verbo que a gente usa para assistir alguma coisa. Por exemplo, assistir a TV, watch TV. Então, olhar o bebê no sentido de vigiar o bebê é watch the baby. Daí ele responde, you can't leave your baby here. Você não pode, de novo, né? Can't leave, deixar seu bebê aqui, your baby here. E ela pergunta, why not? Por que não? E ele responde, because you're babysitting. Colocando ênfase no baby, né? Porque você tá babysitting, ou seja, você tá trabalhando como babá. Babá nós chamamos de babysitter e babysit é o verbo, tipo, cuidar de crianças. E ela falou, I'm just going down. Eu só vou, I'm just going. Olha só, a mesma pessoa que falou gonna, depois falou going. Eu só vou descer, né? Tipo, ir pra baixo, going down. Eu só vou descer, to indica destino, então ela vai descer pra esse lugar, pro Lincoln Fried Chicken, pro frango assado do Lincoln. Já soou como o nome de um estabelecimento. Me lembrou o KFC, né? Kentucky Fried Chicken. Continuando. What if he gets hungry? What if he throws up? He won't. He'll be fine. I'll be right back. At that moment, I was sure of two things. I wasn't gonna be fine, and she wasn't gonna be right back. Ok, então o Chris estava preocupado, né? Olhando pro bebê ali já. What if? E se? What if he gets hungry? Nesse exemplo, get é ficar, no sentido de passar a ter aquele sentimento. Por exemplo, ficar feliz, get happy. Ficar triste, get sad. Ficar com fome, get hungry. E aqui tem um S porque é um ele, né? He gets hungry. Então, e se ele ficar com fome? What if he gets hungry? E embaixo de novo, what if? E se he throws up? E se ele vomitar? Esse é o verbo vomitar. Throw up é o verbo vomitar. Engraçado que ao pé da letra seria jogar pra cima, né? Throw up. Jogar de arremessar alguma coisa é throw. E ela responde he won't, que é o mesmo que he will not. Ou seja, ele não vai o quê? Throw up ou get hungry. Não precisa repetir nada porque já tá no contexto, né? E ela fala he'll be fine. Ele vai ficar bem. He'll be fine. Na outra parte da cena a gente viu you'll be fine com você. Agora he'll be fine. Ele vai ficar bem. I'll be right back. Volto já já. Aquela mesma frase. E o Chris, como narrador, fala at that moment, naquele momento, I was sure, eu tinha certeza. Então, ter certeza em inglês é o verbo to be sure. É o verbo to be. Então, você conjuga ele. Então, por exemplo, eu tenho certeza, não é literal, tipo I have sure. É I am sure. No passado, I was sure. Então, naquele momento, eu tinha certeza of two things. De duas coisas. E ele fala quais são as duas coisas. Primeiro, I wasn't gonna be fine. Eu não ia
Olha só, gonna ou going to, quando a gente fala o verbo to be no presente, é o vai, né? Tipo, I am gonna ou I am going to, eu vou. Com o was, já vai pro passado. Fica eu ia, I was going to. Nesse caso, negativo. Eu não ia. I wasn't going to. Então ele disse, I wasn't gonna be fine. Eu não ia be fine, como a gente viu aqui. Não ia ficar bem, be fine. And. Então agora ele vai falar a segunda coisa que ele disse que tinha certeza. And she wasn't gonna be right back. E ela não ia, de novo, né? Não ia, wasn't gonna be right back. Ela falou que ia. Ela falou que iria be right back. Quando ela disse I'll be right back. Que a gente já aprendeu, né? Que é estar de volta ou voltar. Então ele tinha certeza dessas duas coisas. Que ele não ia ficar bem e que ela não iria voltar logo. E depois toca aquela música clássica da série. Acontece bastante coisa nesse episódio, então dá até pra fazer uma parte 2. Deixa aqui nos comentários o que você acha dessa ideia. E aproveitando, já vou fazer a chamada. Escreva presente aqui embaixo se você chegou até aqui nessa parte da aula. Eu vou aproveitar e deixar aqui na tela uma aula pra você maratonar. Obrigado por chegar até aqui. Te vejo na próxima aula. Tchau, tchau.